Salve, amigos ligados no canal Abeco à Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar a doutora Carolina Saldanha Scherer, professora adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, se ligue no canal, faça sua inscrição, comente e compartilhe. Abeco à Consciência. Salve, amigos ligados no canal Abeco à Consciência. Estamos de volta hoje com a professora Carolina Scherer. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, Ricardo. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Joia, o prazer é nosso. Obrigado por estar aqui, compartilhando um pouco dessas informações sobre paleontologia de vertebrados, principalmente, mas outros assuntos aí importantes, né? E a participação da Federal do Recôncavo da Bahia, também junto com a gente aqui, né? Então, UFBA, Federal do Recôncavo, UFSB, enfim, a gente tem aí um grupo bem interessante para discutir ciência aqui no estado da Bahia e também contribuir com a ciência aí no Brasil e pelo mundo, né? Tá bom? Então, Carolina, iniciando esse nosso bate-papo, queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua carreira. Certo, Ricardo. Eu sou bióloga, sou licenciada em Biologia pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e aonde eu, desde a graduação, né, eu já iniciei a trabalhar com mamíferos do Pleistoceno, e me graduei em 2004, e já entrei no mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz também o doutorado, né, no programa de pós-graduação em Geociências da URGS, e durante o mestrado eu trabalhei com camelídeos fósseis do Rio Grande do Sul, do Pleistoceno, né, que eu fiz um estudo sistemático especificamente dos camelídeos fósseis da coleção da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. E o doutorado, eu expandi um pouco esse estudo e fiz uma revisão taxonômica dos camelídeos da América do Sul, né, do quaternário como um todo. E isso, eu concluí o doutorado em 2009 e logo em seguida já prestei meu primeiro concurso e passei. E em início de 2010 eu me mudei para a Bahia, né, e comecei a trabalhar aqui na UFRB, aonde desde então eu venho desenvolvendo pesquisas com mamíferos do quaternário de uma forma geral, mais especificamente do Pleistoceno, que são encontrados em grande abundância aqui na Bahia, né, nos depósitos de tanques naturais, ou cacimbas, e cavernas. Então é isso que eu venho fazendo desde 2010, na verdade, eu costumo sempre dizer que eu fiz o concurso no FRB e vim para a Bahia justamente para estudar os mamíferos fósseis, né? Aí juntou uma coisa com a outra e deu tudo certo até hoje. Legal. Então, importante, a gente vai entender melhor da importância desses mamíferos. Quando você fala camelídeos, você está se referindo a um tipo de camelo? É quase isso. Camelídeos é o nome da família, né? A família Camelidae ou Camelide, que são ungulados, né? São animais dotados de casco. E dentro dessa família a gente tem os camelos e dromedários, que vivem na Ásia, né? Na região asiática e África. E dentro dessa família também a gente tem os camelídeos sul-americanos, que são as lhamas, os guanacos, vicunhas e alpacas, que pouca gente sabe, mas que são da mesma família dos camelos, né? E aí, quando eu falo camelídeos, as pessoas logo pensam que eu trabalho com camelo fóssil, mas, na verdade, eu trabalho com as lhamas fósseis, né? Que são os sul-americanos. Entendi. E por uma curiosidade, Carolina, as lhamas, ela é bem comum, né, assim, mais ou menos, para a gente entender, nos Andes, atualmente. Então, elas se espalhavam pela América do Sul?
Exatamente. Durante o Quaternário, né, a gente tem várias espécies extintas de maior porte, né, que fazem parte da megafauna pleistocênica, megafauna do Quaternário, e a gente tem as espécies viventes, né, como o guanaco e a vicunha, que tinham uma distribuição muito mais ampla do que os camelídeos sul-americanos têm hoje. A lhama, especificamente, e a alpaca, elas são formas domesticadas, possivelmente derivadas dessas duas outras, né, do guanaco e da vicunha, que são espécies da forma selvagem, digamos assim. E essas formas, tanto o guanaco quanto essas formas extintas, que eram de maior porte, viviam por toda a América do Sul, inclusive aqui na Bahia. Então, é interessante porque, né, são animais, como tu falou, que vivem nos Andes e na Patagônia, que são regiões de clima mais frio e seco, e que, em algum momento durante o Quaternário, elas estiveram por aqui, inclusive na Bahia. Joia. Então, daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto. Carolina, antes de avançarmos, eu queria, como o canal ele tem um dos objetivos é a curadoria da memória científica, lembrando um pouco das pessoas que passaram pela nossa carreira, contribuíram, quem foram pessoas, professores, pesquisadores, enfim, algumas, né, que contribuíram positivamente para a sua carreira. Então, foram muitos professores, né, desde a graduação, mas eu vou citar aqui os meus orientadores, né, para não citar todos os professores, né, e eu começo falando do professor Átila da Rosa, que é paleontólogo, geólogo da Universidade Federal de Santa Maria, que foi quem me apresentou o mundo da paleontologia, né. Durante a graduação, logo no início da graduação, já comecei a trabalhar com o professor Átila, e foi interessante porque eu lembro que quando eu procurei ele, tipo assim, a pessoa perdida no início da graduação nunca sabe direito o que é, né? Aí ouve falar de alguma coisa, imagina uma coisa e quando chega no laboratório é outra, né? Mas a outra coisa que eu fui apresentada por ele foi muito mais interessante do que eu imaginava. E apesar de Santa Maria ser o berço, um dos berços dos dinossauros, né, tá em cima de rochas do Triássico, quando eu comecei no laboratório de paleontologia com Átila, ele me apresentou um material do Pleistoceno, um material de um cavalo fóssil, né, tinha sido coletado em Alegrete, na fronteira, né, do Rio Grande do Sul, e era de um depósito fluvial, né, de idade quaternária, e eu achei muito interessante, porque eu estava imaginando que eu ia estudar um dinossauro, alguma coisa assim, ele me apresentou um mamífero, e eu achei aquilo muito legal, muito interessante, e a partir daí eu me apaixonei e nunca mais consegui me desvincular dos mamíferos. E já na graduação, né, o Átila, quando eu iniciei no laboratório a trabalhar com paleontologia, o professor Átila estava saindo para fazer o doutorado. E aí eu fiquei meio perdida no início, pensei, nossa, eu vou ficar aqui, como é que eu vou trabalhar sem orientador? Mas eu acho que isso foi uma coisa que ele me ajudou muito, porque ele, ao mesmo tempo que ele me incentivava a continuar, ele não estava todo o tempo ali. E isso me fez crescer muito, amadurecer muito, porque muitas coisas eu tive que aprender sozinha, né? E me ajudou muito, assim, na minha formação. Essa independência, né, associada com responsabilidade de aprender as coisas sozinha, de estudar sozinha. E ele me orientou de uma forma muito, muito, muito legal, assim, muito boa, mesmo à distância, né? Então, eu sou muito grata a ele por ter me apresentado tudo isso, me ter proporcionado tudo isso, né? E depois que eu ingressei no mestrado e depois no doutorado, né, eu fui orientada, né, tive a honra de ser orientada pelo professor Jorge Ferigolo, e co-orientada pela Ana Maria Ribeiro, que são pessoas que até hoje são minhas referências, assim, enquanto profissionais,
que me ensinaram não só a parte científica, né, me formaram, digamos assim, na pós-graduação, mas me ensinaram valores, né, de profissionalismo. Então, assim, vou ser eternamente grata a eles e são minhas referências até hoje, né? Tenho um carinho muito grande por eles e aprendi muito com eles, assim. Então, são minhas referências, tanto pessoais quanto profissionais. E tem uma pessoa, um pesquisador que eu não posso deixar de falar, que é o professor Castor Cartelli, né? Que, embora ele não tenha me orientado, né? Ele não tenha sido meu orientador, ele participou das minhas bancas e assim, é o meu ídolo, né? Porque ele não tem como se trabalhar com paleontologia de mamíferos do Brasil sem falar dele, né? Então, ele é uma referência, assim, como é que eu posso falar? É o meu ídolo mesmo, assim, né? Desde sempre, desde que eu comecei a estudar paleontologia, sempre tive ele como uma grande referência, assim. E, sem dúvida, ele é um dos pesquisadores de mamíferos, né, do quaternário mais importantes do Brasil e curador de uma das coleções mais importantes e de referência no Brasil, né, que é da PUC de Minas Gerais. Então, acho que, citando esses 4, acho que eu estou citando as minhas principais fontes inspiradoras, digamos assim. Bacana, Carolina. E você coloca uma frase aí que eu concordo plenamente com você, né? Nós temos nossos ídolos, né? Então, os nossos ídolos, eles são realmente professores, pesquisadores, pessoas que se dedicaram e ainda se dedicam, né, ao trabalho contínuo de ensino, pesquisa, extensão, passar esse conhecimento. Então, na verdade, essa pergunta de quem for, justamente uma parte dela é justamente para a gente expressar essa admiração, porque nossos ídolos estão aqui, né? Então, acaba que é bem por aí. E, obviamente, né, a universidade que você fez a pós-graduação, ela é reconhecidamente uma das melhores universidades, principalmente na área de paleontologia no Brasil, né? A tradição da URGS e do Geociências da URGS em paleontologia, ela é muito grande e, enfim, então um grande abraço aí para o pessoal da URGS. Também a primeira reunião oficial da ABEQUA, o primeiro congresso da ABEQUA ocorreu na URGS, né? Obviamente, o professor Kenichiro Sugio levando a ABEQUA, mas o professor Martins, lá do SECO, hospedando o congresso, então, isso lá em 1984, né? Então, eu acho que é isso, mas tem os relatos melhores do que o meu aqui, do professor Irã, enfim, que conta um pouco dessa trajetória aí. Carolina, hoje em dia, quais são as suas principais áreas de atuação? Bom, hoje eu trabalho, meu foco principal é sistemática, né? Estudar a anatomia, né, dos fósseis e a sistemática, né? Entender por exemplo, assim, para quem não é familiarizado, né, entender que quando eu encontro um fóssil, entender que osso é aquele e de que bicho ele é, né? E dentro disso tentar entender variações anatômicas, né, que podem existir dentro de uma espécie ou diferenças que podem ser significativas para distinguir 2 ou mais espécies, né, que podem ser similares. E eu trabalho especificamente com mamíferos do quaternário, né. Desde que eu ingressei na UFRB, eu expandi, né, o meu campo de atuação, então deixei de lado um pouco os camelídeos e passei a estudar a sistemática de praticamente todos os grupos que eu encontro nos depósitos de tanques e cavernas aqui da Bahia. Além disso, a gente tem
como isso é uma coisa, algumas dessas, alguns táxons, né, algumas espécies de mamíferos já são bastante conhecidas. Então, para expandir um pouco também e proporcionar aos meus estudantes, né, de graduação contato com novas áreas, a gente tem recentemente tentado iniciar alguns estudos com tafonomia, né, então entender como que os fósseis se depositaram, se formaram em determinado local. A gente tem também iniciado alguns estudos relacionados à paleoecologia, né, embora seja bem inicial mesmo, né, com análise de isótopos, algumas coisas assim, e de paleohistologia, né, a gente tem elaborado lâminas, né, de material fóssil, para tentar entender a histologia e também alguma coisa de fóssil diagênese. Então, são estudos que estão bem no início, a gente é muito verde ainda nessa parte, mas eu, juntamente com meus alunos, agora aqui no laboratório, né, a gente vem tentando iniciar esse tipo de estudo. Agora, com a pandemia, né, tudo estabilizou, tudo estagnou, a gente não tem avançado muito, mas são áreas que a gente vem trabalhando. Aliado a isso, a gente teve no ano passado um projeto, finalizou no ano passado, na verdade, um projeto bastante grande, onde a gente trabalhou com resgate, prospecção e salvamento de fósseis ao longo da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, né, foi um projeto que eu coordenei, e que foi bem interessante e trouxe muitos resultados positivos, né, e também a gente tem um trabalho de extensão, que a gente sempre tenta fazer aliado com a coleta dos fósseis, um trabalho de extensão mais voltado para a popularização, né, como um retorno para a sociedade do que a gente vem fazendo, para tentar contribuir com a preservação do patrimônio fóssil, né. Uma coisa que acontece muito, é muito comum no Nordeste de uma forma geral, mas aqui na Bahia com bastante frequência, é que os tanques, né, que são os depósitos fossilíferos, alguns dos depósitos com os quais eu trabalho, né, eles geralmente são escavados pela população para armazenar água nas regiões mais áridas. E aí, nesse momento da escavação, muitas vezes os fósseis aparecem, né, eles são escavados junto e muitas vezes eles são degradados, se perdem, são quebrados, destruídos. E é nesses momentos que a gente muitas vezes acaba encontrando eles, né. Então, esse trabalho de extensão, de explicar para a população a importância daqueles fósseis, e explicar que esses fósseis eles não têm valor econômico, porque muitas vezes as pessoas acham, né, porque tá embaixo da terra, vale como ouro, né, coisas assim, entendem como uma coisa com valor econômico, né. Então, esse trabalho de extensão, de explicar a importância científica dos fósseis, é fundamental para a preservação deles, né. Então, a gente tem sempre tentado fazer um trabalho paralelo, né, de estudo, pesquisa, né, dos fósseis, mas também um trabalho de extensão e popularização dos nossos resultados, contribuindo, então, com a preservação. Acho que isso é fundamental, assim, a gente tem tentado fazer isso, e temos tido bons resultados até hoje, ainda bem. Bacana, é importante mesmo lembrar também, né, que o patrimônio fossilífero é protegido por lei, né, então existe legislação que protege esse patrimônio, né, o valor desse material é um valor científico e não um valor monetário, apesar de que tem gente que tenta ganhar dinheiro com isso ilegalmente, né, prejudicando o avanço, o conhecimento, enfim, esse é um papo longo aí, mas que passa por justamente essa dedicação de você, do seu grupo, né, de tentar levar o conhecimento para as pessoas, explicar, né, a extensão universitária. Então, a gente tem aí uma colega nossa, a professora Simone Moraes, que também está aqui no canal. Ela fala um pouco sobre o projeto que você mencionou, o FIOL, que você coordenou, né, sobre salvamento, prospecção e salvamento de fósseis ao longo da ferrovia, né? Então,
Antes da gente falar um pouquinho mais, até queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre o FIOL, em termos de experiência, algumas experiências mais relevantes, Carolina. Mas, antes, você falou sobre coleções de paleontologia, né? Que a PUC do Rio Grande do Sul tem uma das coleções mais importantes de paleontologia. Eu sei que você já andou prospectando, inclusive no campus da Universidade Federal do Recôncavo, fósseis vertebrados, mamíferos principalmente, né? A gente sabe que tem outros grupos de fósseis, por exemplo, microfósseis, mas você se dedica aos macrofósseis, os vertebrados em especial, né? Então, qual a importância de uma coleção paleontológica? Para que serve manter a instituição, manter curadoria científica especializada em coleções como, por exemplo, a coleção paleontológica? Eu costumo dizer assim que a coleção paleontológica, né, sem uma coleção, digamos assim, um paleontólogo ele não faz muita coisa, né? Por mais que ele não seja curador de uma coleção na sua instituição, se ele não tiver uma coleção de referência onde ele vai poder coletar dados, ele não faz praticamente nada, né? Então, assim, claro que há exceções, né? Há trabalhos que são mais, tem mais, como é que eu posso dizer, maior objeto de estudo em campo, né? Mas a coleção é fundamental. Então, eu acho ainda que as coleções de paleontologia, elas, em muitas instituições do Brasil, elas são pouco valorizadas, né? Ou são menos valorizadas do que deveriam, né? A gente tem pouco incentivo, tem pouco recurso, muitas vezes, né? Para manter uma coleção. Apesar de que a coleção de paleontologia, ela não necessita de muito recurso comparado com uma coleção biológica, por exemplo, né? Por exemplo, uma coleção em via úmida, onde precisa trocar álcool, coisa assim, dos animais, a coleção de paleontologia não precisa de nada disso. Mas ela precisa de uma estrutura mínima, né? Para que os fósseis não se degradem, não sofram nenhum risco, né? E acho que, infelizmente, a gente ainda tem pouco incentivo para isso no Brasil, né? Mas elas são fundamentais. Uma coleção de paleontologia, a importância dela está relacionada com abrigar ou manter, guardar, né, fósseis que são, na grande maioria dos casos, únicos, né? E eu falo especificamente dos macrofósseis. A gente nunca vai encontrar um fóssil, né, por exemplo, um crânio eu vou falar especificamente dos mamíferos, né, que é o que eu domino. Mas a gente nunca vai encontrar um crânio exatamente igual ao outro, com as mesmas feições, com as mesmas características exatamente preservadas. Então, cada fóssil é único, né? E, ao passo que um pode ter uma característica, outro pode ter outra. Então, por que tem que preservar tudo? Porque tudo é importante, tudo pode trazer informações novas. Não só de espécies já conhecidas, né, espécies táxons, né, que já são conhecidas amplamente, mas dentro de uma coleção também a gente abriga exemplares que podem representar uma nova espécie, né, e representam, né, os holótipos, que são referência de uma espécie, eles são abrigados numa coleção. E aí, então, por exemplo, onde quer que seja que um outro organismo, um outro fóssil daquela mesma espécie seja encontrado, ele vai precisar ser comparado com esses outros fósseis já estudados, para que a gente consiga entender diversidade, consiga, a partir daí, né, da diversidade, entender as características daquele animal, daquele organismo, entender que necessidades ambientais ele tinha, ou que informações sobre o ambiente ele pode trazer, e a partir daí a gente tentar interpretar, né, reconstruir como era o passado, que é o principal objetivo, digamos assim, que todo mundo que trabalha com geologia ou com paleontologia do quaternário tenta entender, né? Então, a coleção é fundamental nesse sentido, de guardar as informações necessárias para a gente entender a diversidade do passado. Eu diria que é isso, né?
Bacana. Eu vou complementar, né, segundo o meu ponto de vista também, mas dizer que, na verdade, nós temos pouca cultura de curadoria, pouca cultura mesmo de guardar e estocar e curar coleções, comparar, né, não precisa nem comparar com outros locais, mas nós, de maneira geral, por isso não vemos tanto a importância ou como você atribuiu, menos importância do que alguma outra. O espaço físico sempre foi um problema, porque é gasto. Então, agora com a pandemia, talvez a gente diminua as salas de aula que eram construídas para quase 200 estudantes e esses espaços se tornem um pouco mais ociosos, capaz que possam abrigar alguns desses espaços físicos, possam abrigar esse tipo de coleção que é fundamental, sem sombra de dúvida, praticamente não tem preço, né? Existe uma necessidade de valoração, eventualmente por conta de seguro, mas são coleções que não têm preço. Você citou holótipos, né? Então, qual a importância, qual o preço de um holótipo? É difícil de saber para a ciência, né? Perder um holótipo, um parátipo, fica depois complicado de comparar espécies sem ter as espécies tipos preservados. Então, enfim, a lista aí, para quem trabalha ou trabalhou um pouco com museu, com coleções, a lista de importâncias é infinita, né? Então, além do próprio museu servir de área de formação de recursos humanos, né? Cada vez mais capacitado e cada vez com maior engajamento dentro da ciência. Isso. Deixa eu só complementar uma coisa, Ricardo. A gente aqui na UFRB, a gente já tem criado, né, um Museu de Zoologia e Paleontologia, o qual no momento, a gente só está com a estrutura das coleções, e mais especificamente a coleção de paleontologia, a única que está mais estruturada, por conta que a gente recebeu o recurso de um projeto, né? Só para te ter uma ideia, a gente tem o espaço físico, mas não tem mobiliário, não tem apoio, né, para instalar as demais coleções. A de paleontologia é a única que a gente conseguiu até agora estruturar. E a gente ainda não tem o espaço físico, a estrutura de exposição do nosso museu. Então, a gente tem a coleção já bem organizada, mas a parte de coleção de exposição ainda não. Então, a gente está tentando, né, através de editais, conseguir recursos para essa parte que é fundamental também. Né? Tô falando uma coisa importante, que é os recursos humanos. Todos os meus estudantes de graduação que trabalham comigo, né, que aqui a gente só tem, eu só tenho estudantes de graduação, né, não de pós. Então, toda a formação deles passa pela coleção. Não tem como ele querer desenvolver um trabalho de paleontologia com o que a gente faz no laboratório sem ter a coleção como base, né? Então, é fundamental, assim. E a parte de exposição é a parte que eu diria assim, a parte da extensão, né, que leva para o público em geral, para a comunidade em geral, o que a gente faz. E aí a gente agora está correndo atrás para tentar institucionalizar essa parte que está faltando ainda, né? E você vê um apoio das pró-reitorias em incentivar isso diretamente, ou a briga lá é dura, assim, de você tentar primeiro convencimento, explicação? Porque na maioria das vezes, na minha opinião, eu não vejo apoio. Tá? Então, essa é a minha opinião, não sei se é a sua realidade, mas eu não vejo o apoio das pró-reitorias em incentivar projetos dessa envergadura. Veja, isso pode trazer turismo para dentro da instituição, né? Não é turismo cobrado, mas uma rota dos fósseis, né? Uma rota científica, não só paleontológica, zoológica, né? Eu vejo meu filho, os amigos dele com 6, 7 anos, eles adoram insetos, invertebrados, conchas, cobras, enfim, né? E aonde que eles podem passear em diferentes pontos numa cidade para ver isso? São Paulo oferece isso. Você vê a instituição, a USP, de uma maneira geral,
Você tem vários, você tem o Jardim Botânico, você tem o Butantã, você tem o Museu de Geociências, você tem o Museu Oceanográfico, enfim, você tem vários pontos diferentes dentro da cidade. E nós? A gente ainda está devendo, digamos assim, para a sociedade essa parte, né? Olha, aqui na instituição, a gente tem apoio, né? Inclusive, no semestre passado, a gente realizou um evento na Semana da Primavera dos Museus, né? No qual a gente fez um evento justamente para divulgar, para mostrar as coleções que a gente tem, né? E a gente recebeu, surpreendentemente, assim, apoio da instituição. Porém, esse apoio, no momento, esbarra nas dificuldades financeiras que as universidades como um todo vem sofrendo. Então, ao meu ver, assim, o apoio que a gente tem é porque os nossos gestores, eles reconhecem a importância, eles têm noção que aquilo é importante. Porém, eles têm outras prioridades para dar conta no momento, né, e nesse momento mais do que nunca, né, tiveram várias demandas que surgiram com a pandemia, né, e, ao mesmo tempo, a diminuição do recurso que está chegando. Então, assim, eu acho que eu tenho esperança, né, que as coisas melhorem e que esse apoio que eles demonstraram ter para a gente, o reconhecimento que eles têm sobre a importância de um projeto como esse, né, de exposição do museu e tal, eu tenho esperança que isso se concretize, né, que esse apoio se concretize à medida que a situação, né, do país como um todo melhore, né. Mas eu não acredito, né, e eu quero acreditar que institucionalmente a gente tem esse apoio, né. Não tenho indicativos de que, e eu estou falando especificamente aqui, né, não tenho indicativos de que a gente não teria esse apoio. Mas acontece que a gente não pode fechar os olhos, né, e querer olhar só para o nosso umbigo. A gente tem uma série de demandas de outras coisas que estão batendo na porta, né, e, ao mesmo tempo, o dinheiro não está batendo na porta, né, o recurso não está chegando nas instituições, né. Está sendo muito complicado nesse momento, então. Aí as empresas petrolíferas e outras empresas aí podem ajudar também, né? Carolina, parte desse acervo que vocês têm vem do projeto FIOL que você coordenou? Qual é a contribuição, Sim. assim, do projeto FIOL em termos de acervo e conhecimento paleontológico dessa região da Bahia, né? Porque a Bahia é muito grande. Uhum. Sim, parte do acervo da nossa coleção é do projeto FIOL, né? A gente resgatou os fósseis, fez o salvamento, né, de 2 tanques, especificamente do município de Guanambi, que estavam literalmente no meio do caminho, né? Esses 2 depósitos estavam no eixo, né, de construção da ferrovia, e por isso esses fósseis tiveram que ser resgatados, né? Foi feito o salvamento. Porém, a grande maioria dos fósseis que a gente coletou no âmbito desse projeto são fragmentos, né? Porque os 2 tanques, eles já tinham sido escavados pela população, como eu falei antes, né? Usa para armazenar água da chuva, são regiões que passam por uma seca no período do ano muito grande, então a população escava, porque os tanques têm um embasamento de rocha cristalina, né? Ou ígnea ou metamórfica, e eles são bons reservatórios de água por conta disso. E aí, no momento dessa escavação, é que os fósseis aparecem. E aí, nesse momento, nesses 2 depósitos que estavam nas obras da ferrovia, os tanques já tinham sido escavados. E isso, muitas vezes, gera a fragmentação. Além dos processos tafonômicos, né? O processo de escavação com máquinas e tal, ou sem ser uma coleta paleontológica, né, uma escavação normal, gera muita fragmentação dos fósseis. Então, por conta disso, boa parte dos fósseis que a gente coletou, eles eram fragmentos, né, e esses fragmentos, muitas vezes, a gente não consegue identificar. A gente não consegue dizer que osso é, nem que parte que é, e muito menos de que animal é.
mas mesmo assim a gente encontrou uma diversidade muito grande, né? Por exemplo, a gente encontrou muitos dentes, muitos ossos pequenos, muitos fragmentos que puderam ser identificados, e com isso a gente ampliou a distribuição, né? Dentro do estado da Bahia, a gente ampliou a distribuição de vários táxons, várias espécies que não tinham sido registradas para aquela região da Bahia ainda. Só para te ter uma ideia, a gente tem aproximadamente 8 táxons, né, 8 grupos, 8 entre espécies e material identificado a nível de família, que foi pela primeira vez encontrado nessa região. Associado a isso, a gente, no escopo do projeto, a gente também fez a coleta de materiais em uma caverna, né, no município de Serra do Ramalho, onde a gente, por ser na região de influência indireta da ferrovia, a gente conseguiu incluir no projeto e fez a coleta de muitos materiais, né, e inclusive de formas, né, de espécies de preguiças, por exemplo, que não são bem conhecidas, ou são mais raras, digamos assim, né. Então, o projeto, ele trouxe, esse projeto do salvamento e prospecção ao longo da FIOL, né, ele trouxe muita informação, né, em termos de diversidade, de distribuição dos táxons, e a gente também fez análise, fez datação, que é uma coisa que ainda, né, acaba sendo muito cara, um procedimento caro, né, que a gente não consegue fazer toda hora, então a gente conseguiu fazer datação e análise de isótopos para os fósseis. Então, além de tudo, né, além de contribuir com o conhecimento da diversidade do Pleistoceno na região, a gente também conseguiu trazer algumas informações sobre o paleoambiente e sobre a taxonomia também que a gente estudou. Então, foi bem duas interessante. Curiosidades agora que você falou. Quando você datação, qual o tipo de datação vocês utilizaram, a idade que vocês chegaram e os isótopos, quais foram os isótopos e quais foram os resultados, qual foi o principal resultado? Bom, a gente fez datação por carbono, a partir da biopatita, porque colágeno praticamente não se encontra no material. A gente mandou para fazer por AMS, mas a quantidade de colágeno é muito pequena, então o material de tanque tem essa característica, né? Então foi por biopatita, e a gente encontrou para os depósitos, agora eu não vou lembrar porque fugiu, né? Mas foi, tanto para os tanques quanto para a caverna, foi entre 15 e 16 mil anos. E isótopos, a gente fez análise de isótopos de oxigênio e carbono. E aí, assim, o interessante disso é que, dependendo da porcentagem que se encontra, né, desses isótopos, a gente consegue sugerir, por exemplo, uma dieta mais baseada em folhas ou mais baseada em gramíneas, né? Principalmente os isótopos de carbono, né? Indicam se o animal comia mais grama, era mais pastador ou ele era mais folívoro. E com base nisso a gente pode sugerir que a paisagem predominante não seria muito diferente do que é hoje, né? Seria um ambiente com uma vegetação um pouco mais baixa, né? Mas teriam que ter a vegetação de porte um pouco maior, porque a gente também encontrou animais folívoros, então a gente encontra uma coisa assim, e também os animais de dieta mista, né, que podiam comer as duas coisas. Então, com base nisso, né, com base no que a gente encontrou de isótopos de carbono e oxigênio, a gente pôde sugerir que o ambiente era uma paisagem um pouco mais aberta, né, com ocorrência de alguma vegetação arbustiva ou arbórea. Um pouco similar ao que a gente já tem hoje na região, né? Então, foi mais ou menos isso. Assim. Então, seria análogos à savana ou cerrado, como eles gostam? Eu acho, isso, mais próximo a um cerrado, né, acredito. Então, já teríamos aí um clima praticamente estável dentro desses 14 mil anos. Sim, acredito que sim. Uhum. Interessante, muito interessante a aplicação dos isótopos de carbono para
evidenciar aí possíveis dietas alimentares, né? E quando a gente fala dessa megafauna, estudos de mamíferos pleistocênicos, holocênicos, mas principalmente ali nessa Pleistoceno-Holoceno, né? Quais seriam os grupos principais de nomes populares assim que são tratados? E se já tem um panorama no Brasil, como que existe uma zonação? Então, do quaternário, de uma forma geral, né, no Brasil, a gente tem o grupo principal, eu diria que são as preguiças, né, que são um grupo-chave, digamos assim, né, porque quando se fala em mamífero do Pleistoceno, não tem como não vir uma preguiça gigante caminhando na nossa cabeça, né. É o símbolo da Bécua. Isso. As preguiças e os gliptodontes, né, as preguiças gigantes, que são, para quem não conhece, né, são similares, são do mesmo grupo, né, das preguiças arborícolas atuais, porém elas eram gigantes, né, então eram terrícolas, né, não podiam viver penduradas em árvores e tal, podiam chegar até 4, 5 toneladas. Os gliptodontes, que são parentes dos tatus, né, porém com a carapaça rígida, né, sem aquela dobra, aquela possibilidade de mobilidade da carapaça, né, que nem tem os tatus, e os próprios tatus gigantes, né, que são o grupo dos pampaterídeos. Então é um outro grupo, né, bastante importante, bastante abundante no quaternário de uma forma geral. Mas e os toxodontes e litopternos, né, que são, não tem nome comum para eles, né, são os toxodontes e os macrauquenídeos, digamos assim, que são formas bastante abundantes também, mas acabam sendo menos popularizadas, digamos assim, menos conhecidas, né? O toxodonte era um bicho parecido com um hipopótamo, outras pessoas acham mais parecido com um rinoceronte, né? E a macrauquênia ou Xenorhinotherium são formas que eram do porte de um camelo, digamos assim, mas têm uma estrutura óssea e craniana, dentária totalmente diferente. Tanto é que a forma do crânio, por alguns autores foi sugerido que ele tinha uma espécie de trombinha ou probóscide, parecendo uma anta. Então imaginem aí visualmente um camelo com cabeça de anta, uma coisa parecida com isso. Esses são os grupos que a gente pode dizer que são nativos daqui da América do Sul, né? Que eles se originaram aqui e se estabeleceram aqui, se diversificaram e dominaram a paisagem por muito tempo. Depois a gente tem os animais, esses são alguns exemplos, claro, né? Depois a gente tem os animais que são de origem holártica, né? Que surgiram, né? Se originaram, se diversificaram no hemisfério norte e migraram para a América do Sul durante o grande intercâmbio, que foi no final do Plioceno. Então, eles já chegaram aqui, né, no final do Plioceno e durante o Quaternário se estabeleceram também, que são os carnívoros, né, e aí a gente pode citar o tigre-dente de sabre, né, como mais conhecido, os mastodontes, que eram aparentados, né, são similares aos elefantes atuais, deixa eu lembrar, os ungulados, de uma forma geral, né, os cetartiodáctilos terrestres, né, que aí entra os cervídeos, os próprios camelídeos, suídeos, né, os porcos, os cavalos, as antas, então, que são do grupo dos perissodáctilos. Então, imaginem toda essa paisagem habitando a América do Sul. Com relação ao zoneamento que tu falou, a gente tem algumas espécies, alguns grupos que a gente consegue identificar uma diferença de formas que habitaram o que a gente chama de região intertropical, né, que inclui aqui os estados do Nordeste, entre outros, e formas mais da região sul da América do Sul, que seria, por exemplo, do Rio Grande do Sul para baixo, né, do Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, né, então tem uma certa distinção. Por exemplo, dentre as preguiças de maior porte da família Megatheridae, a gente tem na região aqui intertropical a espécie Eremotherium laurillardi, né, que é uma preguiça tipicamente daqui dessa região, que tem alguns autores que mencionam que ela pode ter
alguns indivíduos, alguns representantes podem ter chegado até o extremo sul, né, até o sul da América do Sul, mas a maior abundância nessa região mais sul é de outra espécie, que é o Megatherium americano, né, que eles são muito similares, mas tem diferenças que dá para distinguir as duas espécies. Pode ter tido uma região em que eles se sobrepunham, né, mas aparentemente, né, tem essa distinção, formas da região intertropical e formas mais da região sul. Tem vários outros grupos que têm essa distinção. Os próprios macrauquenídeos, né, que esse bicho que eu falei que era meio camelo, meio anta, né, e vale ressaltar que eles não são parentes de nenhum, é um grupo totalmente extinto, que não deixou descendentes, que não tem nenhum descendente atual vivente, né. Tem uma espécie, que é o Xenorhinotherium baiense, que foi inclusive descrito, né, aqui para a Bahia, para fósseis de cavernas aqui da Bahia, que tem uma espécie parecida, que é a Macrauquenia patagônica, que vivia, então, na região mais austral. São só alguns exemplos que a gente consegue distinguir, né, formas dessa região mais intertropical e formas da região mais austral. Legal. É bem complexo, né? Mas, Carolina, como que você vê o trabalho que você e seu grupo vem realizando em termos de importância para a sociedade? Obviamente, você já destacou algumas coisas do FIOL, da coleção de referência, né, das atividades com a instrução do que é o fóssil, para que serve, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho, a importância para a sociedade. Então, Ricardo, eu sempre costumo dizer assim, que o trabalho da gente, né, o principal objetivo da gente é conhecer, né, como era a nossa paisagem, como era o ambiente que a gente vive hoje no passado, né? E aí as pessoas podem pensar, mas para que eu quero saber isso? Eu acho que isso é uma coisa interessante, é importante da gente entender como era o passado, entender a diversidade do passado, entender por que essa diversidade diminuiu, né? Entender o que aconteceu, quais foram os motivos de extinções e tal, e com isso a gente se entender como uma parte dessa diversidade, né? Entender que a gente é uma coisinha, né? Um pedacinho de toda a diversidade do planeta, né? E entender que nesse pequeno intervalo de tempo que a gente vive, a gente muitas vezes, né, o ser humano se coloca como dominante, né, sobre as demais espécies, né, se entende como no direito de explorar, né, de destruir muitas vezes, de alterar os ambientes, né. Claro que isso é necessário para a nossa sociedade, para a nossa sobrevivência, mas eu acho que é fundamental a gente se entender como uma parte do planeta, né? Um pedacinho de toda a diversidade que o planeta tem e teve, né? E eu acho que entender o passado é importante para isso, sabe? Para a gente se entender que a gente é um... Como é que eu posso dizer? É um pedacinho do todo, sabe? E, com isso, entender a nossa responsabilidade enquanto sociedade, no sentido de preservar, né? Preservar, manter essa diversidade, com uma questão de respeito mesmo com as demais espécies, com os demais organismos, mas também para a nossa própria sobrevivência e também para que as gerações futuras venham a conhecer também, né? Então, assim, muitas vezes os alunos sempre me perguntam isso, assim, professora, mas tá, tudo bem, a gente está destruindo o planeta, né, a gente está contribuindo com a deterioração dos ecossistemas e tal, mas e as extinções que tiveram no passado? Então é importante a gente entender isso também. Qual é a nossa parcela dentro da degradação dos ecossistemas, o que é natural, digamos assim, né, o que seria normal de acontecer se não fosse o ser humano, né, atuando. E eu acho que tudo isso faz parte da gente entender, eu acho que o meu trabalho especificamente, né, o nosso trabalho aqui de
Entender o passado está relacionado a isso, sabe? Entender qual a nossa parcela de culpa, digamos assim, e o que é natural, o que viria a acontecer, né? Se não fosse a nossa ação, digamos assim. Não sei se ficou claro. Não, ficou. E aí você coloca, né, o estudar para entender, compreender, né, a questão do natural e antropogênico, ou modificado, construído, enfim, pelo homem, né, a questão da sustentabilidade e da degradação ambiental. E aí eu pergunto para você, e você acha que esse conhecimento que está sendo gerado por vocês, eles estão sendo aplicados ou utilizados pelos gestores, tomadores de decisão, principalmente aí os municipais e eventualmente estadual e federal, mas, né, vivemos no município. Como você acha que os gestores eles empregam, utilizam, enfim, qual a sua experiência? Olha, aqui eu especificamente eu tenho trabalhado com alguns municípios nos quais a gente coleta o material, né? Nos quais a gente faz o resgate ou a coleta de fósseis, né? Aqui no município especificamente a gente está numa região que não tem, né, fósseis especificamente de mamíferos, né? Aqui no Recôncavo a gente só tem os fósseis da bacia do Recôncavo, no caso macrofósseis, né, que é o que eu trabalho. Então, geograficamente, eu não tenho meu objeto de estudo aqui na mesma região, né? Então, eu acabo trabalhando, né, e coletando muito material na região mais do interior do estado. E assim, eu acredito que as coisas tendem a melhorar, né? Porque a gente muitas vezes esbarra, né, na falta de conhecimento, e por isso que aquilo que eu falei, né, o trabalho de extensão paralela é fundamental, para que a gente leve o conhecimento, não só para a população em geral, mas para os gestores mesmo, né, dos municípios, e entendam, né, e entendam a necessidade de preservar esse material, entendam a necessidade de se estudar o passado, né, como eu já falei, mas muitas vezes a gente tenta e não tem uma grande receptividade, assim, sabe? Claro que há exceções, e eu tenho tido uma experiência muito interessante num dos municípios que eu venho trabalhando, né, onde a gente teve apoio, por exemplo, da Secretaria de Educação, para a gente levar curso para os professores. A gente está trabalhando para fazer uma exposição no município com os fósseis que foram coletados lá. A gente tem exemplos positivos e não tão positivos. Eu não posso reclamar e dizer assim, porque algum município fechou as portas. Isso nunca aconteceu, né? Na maioria dos casos, a gente tem o apoio, né, como o famoso apoio moral, mas em termos de recurso, de implementação de uma política de preservação, ou de uma implementação de uma política de valorização do material fóssil, do local, isso muitas vezes a gente não tem por conta da falta de recurso, né? Porque a gente sabe que tem várias outras necessidades, outras coisas que acabam sendo mais prioritárias, e aí acaba que essa parte vai indo para o final da fila, digamos assim, né? Mas deixa só outra curiosidade. Quando, eventualmente, o município incentiva, além do moral, ele presta alguma ajuda, alguém da secretaria vai até vocês e abre um espaço numa escola, etc. e tal, o trabalho de transfusão de conhecimento, disseminação do conhecimento, flui melhor? Sim, sim. Isso sim. Isso a gente sempre... esse apoio a gente sempre tem, né? Por exemplo, mesmo que seja para disponibilizar o espaço, né? Quando a gente tentou, a gente sempre conseguiu, né? Por exemplo, disponibilização do espaço para a gente fazer as atividades, apoio na divulgação para que os professores e as escolas se integrem, né, e participem dessas atividades.
Isso a gente sempre teve. Às vezes, um simples almoço, né, que seja disponibilizado para a equipe já é um apoio muito grande, né, porque como eu vi que a professora Simone falou disso, né, às vezes a gente vai com os alunos para campo, né, para fazer essas atividades, e a gente às vezes não tem recurso de projeto, né, então esse tipo de apoio, por menor que seja, pode parecer pouco, né, mas eu acho isso muito positivo e acho isso muito importante, porque eu acho que não dá para a gente chegar querendo uma coisa, uma estrutura mega. A gente tem que começar fazendo trabalho de formiguinha mesmo, né? Começar de pouquinho em pouquinho até que, com boa vontade, com empenho, né? Com muito trabalho, a gente consiga chegar num resultado maior, né? E eu acho que isso sim, isso é fundamental e a gente sempre teve esse tipo de apoio. Joia, bacana. Carolina, a gente já está chegando na fase final do nosso bate-papo aqui no canal. Eu tenho que te agradecer novamente por fazer parte aqui conosco da Becua Consciência, tá? Muito obrigado pela tua participação. Agradecer ao público que vem nos acompanhando no canal, né? Se estiverem gostando, não esqueça, deixa o like, né? Para um pouquinho aí, deixa um like. Comenta, compartilha esses vídeos, ajuda a gente a chegar a mais pessoas, a furar a tal da bolha, né? Furar a bolha e atingir mais pessoas aí que vão com certeza se beneficiar do que a gente está aprendendo e com os convidados palestrantes. Lembrar, aí agora recados, né? Então, lembrar que entre 12 a 17 de setembro de 2022, né, nós teremos nosso 18º Congresso da Becua presencialmente em Porto Seguro, na Bahia. Então, já deixe agendado, de 12 a 17 de setembro de 2022. Lembrar também que essas informações vão estar no site, e nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, então é só seguir a gente lá, né, nas mídias sociais. A Becua, ela tem uma revista científica que aceita receber textos em português, inglês e espanhol, então convido todos a submeter seus artigos para serem apreciados pelos pares, assim a gente fortalece nossa revista e melhora, e é um grande espaço, um fórum para debates e discussões entre os quaternaristas, né? Carolina, tem alguma coisa que passou durante a entrevista que você gostaria de complementar antes de irmos para as perguntas finais? Acho que não, Ricardo. Eu acho que foi... Acho que a gente contemplou bem, né, o que eu venho fazendo. Então, duas questões. Qual é a importância da Becua para você e da década dos oceanos? Lembrando que a década dos oceanos é o tema principal do 18º Congresso da Becua de 2022. Então, a Becua eu acho que é uma associação muito importante, né, do ponto de vista científico mesmo, para o conhecimento quaternário, né? Eu venho acompanhando desde que eu ingressei na paleontologia, que eu comecei a trabalhar lá na graduação, eu venho acompanhando as publicações, os congressos, né? Eu não sei por que até hoje eu nunca consegui participar de um congresso, sendo sincera, né? Sempre teve alguma coisa que nunca deu certo. E uma curiosidade é que o meu primeiro resumo, um dos primeiros resumos que eu publiquei em eventos foi no Congresso da Becua, que foi em 2000 e... não lembro agora. 1 ou 2, Que aí eu lembro que eu ia para o Congresso. 2001, né? Em Bé, Tramandaí. Em Bé, isso mesmo. E eu lembro que eu iria para o Congresso e aí aconteceu alguma coisa. Acho que foi falta de dinheiro mesmo na época, que eu estava na graduação. E aí o professor Átila, né, que era meu orientador, levou o resumo do meu cavalo fóssil de Alegrete. Então, eu sempre acompanhei as publicações, o trabalho da Becua, né, e eu vejo como uma instituição, né, digamos assim, fundamental para os estudos do quaternário no Brasil, né.
E com relação à década dos oceanos, eu acho que mais do que nunca, né, acho que daquilo que eu falei, né, a gente precisa entender de uma vez por todas que a gente é uma parte do planeta. A gente não tem que se colocar como superior ao resto dos organismos, digamos assim, de toda a diversidade que a gente tem no planeta. E assim, isso passa inclusive pela nossa sobrevivência, né? Mas é fundamental que se tenha essa noção de preservação, né? De desenvolvimento sustentável e tal, para que as gerações futuras venham a conhecer o nosso planeta da forma mais plena possível, né? Que a gente não deixe só plástico plástico, canudinho plástico, sacolinha plástica, garrafa PET de fóssil para as nossas gerações futuras, né? E eu acho que essa parte da preservação, para mim, é a parte mais importante, digamos assim, dessa década dos oceanos, sem dúvida. Na minha visão, assim, a parte da preservação, da sustentabilidade, né, da conscientização, eu acho que isso é a parte mais importante, assim, que eu vejo. Tá certo, então, Carolina. Então, muito obrigado. Seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau. Isso aí. Tchauzinho, muito obrigada.